Começa bem assim, né? Deixa o like. Nós temos de um lado o Balotelli e do outro lado nós temos Augusto Melo. O Balotelli, você conhece o histórico já há muito tempo. Um cara totalmente louco, né? Um camarada que foi na TV italiana jogando pela Inter com a camisa do Milan. Enfim, ele não tem compromisso com nada. Um cara que, né, a gente sabe as imagens que a gente vê por aí. Um cara que é polêmico. Enfim, tudo isso. Do outro lado, nós temos Augusto Melo, um presidente totalmente inconstante, um presidente que não tem convicção de nada do que faz. Até porque o Balotelli foi oferecido, entrou na pauta do Corinthians no início do ano, o Cifuti recusou, mas agora volta à pauta nesse período, nesse mês de julho, já pelo que a gente apurou, um mês e meio já o Balotelli negociava com o Corinthians. Então, só para a gente entender aí os fatos. O Corinthians abre negociação com o Balotelli há um mês e meio. Não havia ainda sido feita uma proposta oficial, no papel, né? O Corinthians apenas tratou isso de forma verbal, conversando com os intermediários ou os intermediadores. E aí o Corinthians põe na mesa a proposta. Eu não vou tratar os números do Claudinei, porque os números que o Claudinei colocou lá na entrevista que ele deu. Eu vou tratar o que eu apurei, porque eu confio nas minhas fontes. Não conheço o Claudinei, não desacreditando nele, mas eu acredito no meu trabalho. Até porque se amanhã desistirem do Balotelli, vão arrumar 1000 desculpas, né? Vão falar que não houve negociação. Enfim, apesar que agora não dá mais, né? O dirigente da base aí quebrou o Augusto, né? Se o Augusto quisesse, né, falar que nunca houve nada, desmentir o negócio, agora não dá mais, porque o dirigente da base acabou revelando tudo. O Balotelli gostou da proposta do Corinthians nos valores de 1 milhão e, na verdade, por mês, vou resumir, né, para não ficar repetitivo. Vai dar uns 2 milhões e 100 por mês, mais ou menos aí o que o Balotelli quer ganhar por ano. 2 milhões e 100, 2 milhões e alguma coisinha, já somando, né, já somando o salário e as luvas diluídas, um contrato de 2 anos. Aliás, eu trouxe ontem, né, que era um contrato de 2 anos e hoje, né, está confirmado aí o Claudinei revelando que é um contrato, sim, por 2 temporadas. Depois disso, o Balotelli pediu para o Corinthians colocar, né, no papel, timbrar, né, colocar no papel timbrado tudo que eles conversaram para saber se realmente o Corinthians está disposto a pagar isso, né, por ele. Coisas que eu apurei, né? O Balotelli inicialmente pediu 18 milhões de reais de luvas. O Corinthians ofereceu 12. Então havia aí uma distância muito grande, né, de 6 milhões de reais em luvas, né? É claro que ele deve ter pedido isso em dólar, né? Se ele, por exemplo, se ele pediu 3,515, ele deve ter pedido aí uns 3 milhões de dólares de luvas. 3 milhões de dólares de luvas hoje vai dar um pouco mais aí de 15, de 16 milhões de reais. O Corinthians ofereceu 12 milhões de reais. Aí eles na conversa, né, naquela discussãozinha, o valor foi para 13. Só que o Corinthians fez uma promessa aí de pagamento à vista ou no máximo em 2 vezes. Ficou assim. O Balotelli pediu para colocar tudo isso no papel para ver se realmente as coisas vão avançar dessa forma. O jogador aí pode ter pedido em euros, verdade, Fábio. Pode ter pedido em euros, né? Desculpa, né? Pediu em euros, 3 de euros, R$ 18, verdade. O que eu tô passando, né, para vocês é essa situação. Agora é a gente aguardar para saber se o Augusto vai retornar com a proposta realmente, né, no papel timbrado, batida ali, tudo certinho, entendeu? E os 13 milhões meio que agradaram, né, o Balotelli, principalmente se esse valor for à vista. Não sei, né, como que o Corinthians vai pagar os 13 à vista, aí já não cabe a mim também, né, descobrir isso. E agora, né, é a gente ter uma certeza só, né? O nosso querido Augusto Melo vai avançar ou não com essa proposta? É isso que a gente precisa saber, entendeu? Se o Augusto Melo avança ou não.
Que o Augusto Melo, infelizmente, né, o presidente corintiano, ele não tem muita convicção das coisas. Hoje, quem está presidindo o Corinthians são os influenciadores que gostam do Augusto Melo, que eles acham que são influenciadores que falam do Corinthians. Não. Eles são influenciadores para falar de Augusto Melo e companhia. E o Twitter. Então precisa ver o que eles acham. Se o Twitter aprovar, eu acho que o Twitter podia fazer lá uma enquete. Se o Twitter aprovar, ele deve avançar. Porque o Balotelli gostou, né? A proposta já foi feita, né? Verbal, precisa ser colocada no papel. Eu disse isso ontem, né? Todo mundo está falando isso hoje. É no meu noticiário de ontem, né? Da proposta no papel. E hoje eu estou trazendo mais uns bastidores para vocês de valores. Então a gente tem que aguardar. Agora, velho, o Balotelli vai pegar 13 milhões e vir curtir a noite paulistana. Vai jogar um jogo e 3 na balada, diz o Zorro Alvinegro. Eu não contrataria, entendo quem acha que deve contratar. Tá tudo errado já desde o início. Eu acho que a base não pode estar tocando uma negociação do profissional, se é isso que está acontecendo. Inclusive dando até entrevista aí, citando valores, eu nunca tinha me deparado com isso, tá? O Augusto Melo precisa se pronunciar, decidir se ele quer ou não o Balotelli, se vai fechar ou não. Eu acho uma contratação cara. Eu sei que vocês vão falar assim, mas pô, caro é o Yuri Alberto, caro é o Léo Natel, sabe? A mesma coisa de sempre. Caro é o Romero, concordo com vocês, entendeu? Mas eu tenho batido numa tecla que um erro não pode justificar o outro, entendeu? Eu acho que o Corinthians, acho não, tenho certeza que o Corinthians corre um grande risco. Só não posso garantir que vai dar errado, porque nem quero que dê errado. Até porque, sabe, o Balotelli deu errado. Tipo, eu avisei. Cara, 90% da população tá avisando. Não seria mérito nenhum meu também. Então não tenho motivos nenhum para torcer para dar errado. Agora, o Balotelli não vai ser nem o primeiro nem o último erro do Augusto Melo, que está na essência dele. Ele realmente não tem feito um bom trabalho, assim. Ele é fraco no que ele faz, entendeu? Então, assim, eu não traria, cara, porque nós estamos falando de mais de 2 milhões por mês, 30 milhões de reais por ano. Cara, é muita grana, velho. Né? Não sei quanto que vai dar essa operação toda no final. Isso aí, aos poucos, vai ser revelado. Mas é muita grana mesmo por um jogador que não joga futebol há 10 anos. A última vez que ele jogou 40 partidas no ano foi em 2013. Vocês têm noção disso? Entendeu? 2013 é uma situação extremamente complicada. A última vez em que o cara jogou 40 partidas foi 2013. Eu acho que nós estamos comparando o Balotelli com o Yuri Alberto, comparando o Balotelli com o Pedro Raul, só que nós estamos comparando o Balotelli de 2013, o Balotelli da Eurocopa lá, aquela que ele chegou à final, não lembro qual era o ano. Sabe? A gente tem que ficar só atento com isso. Eu acho que com R$ 1 milhão por mês dá para o Corinthians trazer 2 bons atacantes. O Corinthians não precisa de um atacante duvidoso, que a gente não sabe se vai dar certo ou não. O Corinthians precisa de 2 atacantes titulares. O Corinthians tinha que realmente investir em quem quer jogar futebol. Tentar um John Arias lá no Fluminense, um TT, um Michael, sabe? Algum jogador realmente. O próprio Luiz Henrique, o Corinthians tentou, eu não critiquei. O Luiz Henrique, que era do Fluminense, depois foi para o Botafogo. Eu acho que é esse nível de jogador que o Corinthians tem que tentar, sabe? Não um ex-jogador. O Corinthians está trazendo um ex-jogador para pagar para esse jogador 2 milhões e pouco por mês. O Corinthians, na verdade, tem que... O Marinho é horrível, pelo amor de Deus. O Corinthians tem que se desfazer, né? O John Kennedy,
pode ser, que é jovem, gosto do nome, entendeu? John Kennedy. O Firmino é um desses veteranos que me agrada ainda. Tá? O problema não é ele ter 33, 32, 35 anos. O problema é a postura do Balotelli. É um cara que não, gente, não joga futebol há muito tempo, não tá afim de jogar futebol, já faz tempo. Então, o Corinthians deveria focar em um jogador que seja atleta hoje em dia, tá bom? É o que eu penso. Caleb, Elinho, aí, vocês estão dando os nomes aí. Talisca. Pô, quem ia reclamar do Talisca? Entendeu? Malcom.